só para esclarecer já de cara, assim, alguns materiais que vocês receberam ajudam a explicar um pouco a campanha. Trouxe alguns materiais a mais até para deixar aqui também, tem alguns cartazes e algumas cartilhas também. Deixar. Valeu. A campanha do plebiscito ela começa no ano passado, em novembro. Em novembro do ano passado é inaugurada a campanha em São Paulo, a partir de uma conversa de um conjunto de movimentos sociais. Então, um conjunto amplo de movimentos sociais, MST, CUT Nacional, as entidades estudantis, UNIURBS, porque começaram um debate sobre junho do ano passado. Junho do ano passado, toda a difusão de palavras de ordem que eram puxadas, existia uma grande ideia em comum, que era a ideia da não representatividade, né? Várias pessoas gritando, não me representa, não me representa, se referindo à composição do Congresso ou se referindo à representação política de uma forma mais geral. Então esses movimentos sociais se organizaram para começar uma resposta. Por quê? Quando a gente teve, já no final das manifestações, a Dilma vai à televisão, faz aquela fala dos 5 pactos, e um dos pactos que ela coloca seria uma reforma política, né? Ela chega a falar da Constituinte. A reação da Constituinte veio muito forte dentro do Congresso, uma reação muito negativa. E ficou claro mais uma vez que qualquer processo de mudança profunda não vai sair de dentro do Congresso. Porque existe um conjunto de privilégios hoje para quem está lá dentro, e discutir a reforma política é discutir diretamente o fim do privilégio dessas pessoas. Então, esses movimentos sociais lançaram em novembro do ano passado uma campanha nacional. Qual que é a ideia da campanha? É fazer uma mobilização que vai culminar agora em setembro desse ano, mobilizando as pessoas para pressionar o Estado brasileiro para uma constituinte exclusiva e soberana. A ideia do plebiscito popular é usar um instrumento de luta do movimento social brasileiro que já é usado há algum tempo. O plebiscito é uma ferramenta oficial, né? Se o Congresso lá aprova um plebiscito, todos nós vamos votar, e a votação daquele plebiscito, o Congresso simplesmente acompanha, né? Esse plebiscito não é oficial, por isso que o nome é plebiscito popular. É um plebiscito organizado por movimentos sociais com o objetivo de gerar pressão. E ele já foi usado algumas vezes na nossa história, né? O mais recente, em 2010, que era a discussão do limite da propriedade de terra. Esse foi um plebiscito. O que gerou maior impacto, foi o mais popular e deu uma resposta muito boa, foi o plebiscito da ALCA. Também já há alguns anos, lá em 2000, que foi quando a gente conseguiu juntar 10 milhões de votos contra a ALCA e ajudou a fechar de uma vez por todas esse debate sobre a construção dessa área de livre comércio aqui nas Américas. Então, esse instrumento do plebiscito popular é, acima de tudo, uma forma de gerar pressão. E por que é necessário isso? Se a gente vai olhar a composição hoje do Congresso Nacional, é bem fácil perceber que ele não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, bem rapidamente, hoje a composição da população brasileira, a população brasileira é majoritariamente composta por mulheres, né? Mais de 50% da população brasileira é composta por mulheres. No Congresso Nacional, a representação de mulheres é de 9%. A população brasileira majoritariamente se reconhece enquanto negra e no Congresso Nacional chega a 8% a quantidade de negros. A maior parte da população brasileira é trabalhadora. No Congresso Nacional, se a gente junta os latifundiários com os empresários, a gente tem mais de 70% dos parlamentares. Então, é bem fácil perceber que não tem nada a ver com a composição da população. E esse é um sistema, como ele funciona hoje, que é muito fechado. Se a gente for olhar, e são dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, em 2010, para uma campanha de deputado estadual, que é equivalente ao nosso distrital aqui, a média dos que foram eleitos no Brasil, de acordo com o TSE, isso é de dados declarados, né, óbvio, era de aproximadamente R$200 mil para fazer uma campanha. Assim, quantos trabalhadores e quantas trabalhadoras têm condição de, no período de 3 meses, ter R$200 mil para fazer uma campanha? Então, esse sistema é um sistema muito bem fechado para garantir esses privilégios. Então, a organização do movimento social e a campanha do plebiscito é uma forma de fazer um enfrentamento direto a isso.
É por isso que desde o ano passado tem a organização nacional. Em fevereiro desse ano, né, na CUT DF, vários movimentos sociais aqui do Distrito Federal lançaram a campanha do plebiscito no DF, e desde então está num processo de organização e de capilarização. A Silvia até estava comentando, alguns comitês já começaram a abrir. Qual que é a ideia de um comitê? Um comitê, acima de tudo, é um espaço de distribuição de material, que é um ponto importante. O comitê é um espaço de debate e de convencimento da população, né, da necessidade dessa campanha e do plebiscito. Saúde. E o comitê também deve ser um espaço que ajude, inclusive, na votação de setembro. A ideia é que a gente acumule, para que na semana, que é chamada Semana da Pátria, né, do dia 1º ao dia 7 de setembro, vai ser a semana inteira de votação em todo o Brasil. O objetivo e a orientação da Secretaria Nacional é que a gente consiga fazer pelo menos os 10 milhões que fizemos na campanha da ALCO de novo. Significa que aqui em Brasília a nossa meta hoje é de 98 mil votos. Não é a meta das mais fáceis, mas é uma meta que, na compreensão hoje da organização... 98 mil assinaturas. 98 mil pessoas que vão lá votar, que vão votar, e vão votar. Então, no nosso entendimento, é um número alto, mas é um número plenamente realizável. Então, a gente já tem... Essa semana a gente teve uma reunião muito boa da campanha do plebiscito, com um conjunto de movimentos sociais, e já temos hoje no DF 23 comitês. Então, a ideia é que a gente crie mais. Ontem, a gente teve a inauguração do Comitê da Educação, que o Sindicato dos Professores, junto com os Sindicatos Auxiliares da Educação, UBS, UNE, lançaram um grande comitê. Até esse material, esse panfletinho, né? Já está até o título aí. Eles soltaram ontem, que a ideia é distribuir principalmente nas escolas, porque no verso ele tem umas explicações do que é o plebiscito, o que é essa campanha e tal. Então a ideia é que a gente comece a impulsionar vários comitês, inclusive nas escolas, com uma forma de, ao máximo, capilarizar. E a ideia é que aqui a gente, obviamente, consiga o mesmo. Um comitê numa cidade importante como São Sebastião, né? Uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, uma cidade que tem, inclusive, uma população jovem muito grande, uma das cidades mais jovens, né, do DF, que tem uma grande contribuição a dar também para esse processo. E uma cidade muito organizada no sentido dos seus movimentos sociais. Infelizmente, não é toda cidade que tem um fórum como o de São Sebastião, que já há alguns anos se articula pela cidade. Então, um comitê pela campanha do plebiscito seria a possibilidade de dar maior voz a essa campanha, fazer mais debates, fazer mais agitações e contribuir, né, obviamente, com o movimento. A gente, além da semana do dia 1º ao 7, que é a votação, a gente tem outras duas datas que são importantes. No dia 12, agora de agosto, é a data nacional da mobilização pela campanha. Então a ideia é que no dia 12 de agosto a gente tenha mobilizações em todo o Brasil, manifestações, atos públicos em todo o Brasil, pela campanha do plebiscito. Aqui em Brasília, tem acordo com a data, mas ainda está havendo